É isso aí, gente, beleza? Estamos aqui. Hoje é quarta-feira, 24 de maio de 2023. Nesse momento são 15 horas, mas é uma gravação de podcast e depois a gente vai colocar nas mídias sociais, no nosso canal Nordeste Newscast, que temos o prazer de fazer a terceira gravação, o terceiro vídeo do nosso podcast, com o Haroldo Pinto. Já esteve conosco nos outros podcasts, mas no nosso novo estúdio agora está fazendo. Nós estamos tendo a honra de recebê-lo. O Haroldo Pinto, vocês sabem, é o presidente do PSB aqui do município de Itiúba. Cada município, boa parte dos municípios tem um presidente. Tem o presidente estadual, tem o presidente nacional e pessoas de histórias do PSB. Eu chamo mais a atenção para Lídice da Mata, O Bassuma era, Haroldo? Bassuma era do PT. Do PT, E o Joseph Bandeira, ele é primeiro suplente de deputado federal, concorreu conosco, eu concorria para deputado federal. Lídice da Mata se elegeu e ele ficou como primeiro suplente. Então tá aí, gente. Já a primeira pergunta de supetão para Haroldo. Você já está tendo o vídeo dele aí, Nosso presidente do PSB, muito orgulho aqui de Itiúba, Bahia. Essa pessoa que vos fala, que tem já uma história, desde 2006, eu estou falando efetiva na política, por enquanto candidato a deputado estadual. Sim. E já muitas vezes candidato a vereador de Itiúba, a prefeito de Itiúba. Sim. Mais uma candidatura que ficou na história de Haroldo foi exatamente deputado estadual, quando ele teve só aqui no município de Itiúba quase 2.000 votos, ultrapassando, naquela época, o principal candidato, Luciano Simões, que por muitas vezes foi o nosso deputado e hoje elege o filho, já eu acho pela terceira vez. E a gente começar assim de primeira, depois a gente vai exibir algumas fotos que vão contar, o Haroldo através dessas fotos vai contar a sua própria história, desses registros, porque às vezes a gente às vezes nem acha comum uma pessoa ter tantos amigos, no cenário político e amigos importantes, Geralmente a gente se atém mais às amizades locais. Você que cada qual tem um segmento. O Haroldo, o segmento dele é diferente. Ele tem já um conceito nacional, um entendimento nacional, um militante nacional. E essas fotos que a gente vai passando aí vai ver, efetivar, carimbar, exatamente a verdade sobre esse histórico, esses registros, com pessoas que foram marcantes, no nosso cenário político. E não deixando de lembrar que nesse momento dessas fotos, em algum momento a gente vai frisar uma pessoa muito importante na vida dele, que é o pai dele, É o professor Rômulo Azeredo, Rômulo Pinto, E professor de francês, inglês, estatística, matemática. Era completo. Era completo. Haroldo, antes de fazer todas essas perguntas, já aqui na Câmara 2, seu pai era autodidata? Ele é autodidata. Inclusive, quando eu te conheci, ele falava, esse rapaz domina essa área e ele é autodidata. Ele incentivou. Porque, na verdade, quando nós ingressamos numa faculdade, num curso superior, a gente descobre que tem que ser autodidata. Então, o mediador é o professor, ele só vai dar os caminhos, mas a gente tem que ser autodidata, tem que estar lendo muitos livros, pesquisando, perquirindo e buscando conhecimento. E se encontrando através dos nossos sonhos, daquilo que a gente anseia. Então, ser autodidata é mais do que necessário.
você veja que quando um menino vai estudar, estava até me perguntando um ex-aluno, o que é que eu faço para passar no concurso? Meta a cara no livro. Então tem que ser autodidata, não tem outro caminho. Agora, tem coisas que a gente tira dúvidas de que com quem tem mais experiência e quem se aprofundou em determinados assuntos do que nós. Mas ele era autodidata, leu muitos livros, toda a filosofia que o mundo há, Sócrates, Aristóteles, Platão, enfim, e se aprofundou mesmo. E é esse o caminho. Não tinha internet, Marcelo. Antes era só livros à mão cheia, para fazer o povo pensar. Então é isso. Eu fui criado por um cara muito bem intencionado, muito decente, que é o senhor Rômulo, e que você conheceu, e que dá muita vontade de segui-lo, seguir os seus passos. Não sei se a gente consegue seguir da forma que ele se comportou aqui no nosso planeta, especialmente em Itiúba, que é a terra dos pais, dos avós deles, meus bisavós e tataravós. Portanto, assim, eu diria que o caminho para sair da pobreza, para sair da depressão, é ler e com qualidade e buscar bons livros para poder cada vez mais se encontrar. Eu tenho acompanhado de perto o ex-governador Rui Costa e eu ficava pensando, esse cara nasceu ali num bairro pobre que no Rio chama de favela e chegou a ser governador. Aí perguntavam muito a ele como é que ele chegou aonde chegou. Ele estuda. O caminho possível para a juventude é o estudo, não tem outro caminho. Da liberdade para não depender dos outros é o estudo. E como autodidata também funciona. Se bem que eu acho e acredito que é uma época diferente do meu pai e hoje carece ter diploma, carece ter realmente o canudo, porque exige. E como é uma exigência, é mais do que necessário que toda essa juventude se aperfeiçoe, estude, seja autodidata, mas tenha um curso numa universidade, uma faculdade, enfim, não pare. O conselho que Haroldo Pinto dá para todos vocês é não parar, insistir, 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 tentar, tentar e tentar. E por falar em tentar, eu sou campeão em tentativas. Eu não venci, mas sempre participei de boa batalha, respeitando os meus adversários. Eu acho assim, eu não tenho na minha cabeça nenhum inimigo. Se tenho, paciência. Agora, eu não tenho raiva de ninguém, eu perdoo fácil, eu dialogo fácil e estou aí, estou presidente do PSB, abri o PSB para todos e todas que queiram construir democraticamente um partido que consulte as bases, consulte o povo da zona rural, consulte a juventude e vamos fazer juntos com todo respeito. O respeito é bumerangue, bate e volta. Você me respeita, eu te respeito. Então a base do diálogo no Partido Socialista Brasileiro, de Lídice, da Mata, de Rodrigo Ita, do Capitão Tadeu já esteve por lá também, tanta gente boa, o Bandeira Alegre, era o doido lá em Juazeiro, cara bacana, você conheceu, Marcelo? Você viu advogado, lá? Advogado, professor, ex-prefeito, professor, enfim, muita gente boa que
vai construir esse partido, vai torná-lo grande. E agora, com Geraldo Alckmin, vice-presidente do governo Lula, a tendência é crescer. E crescer com qualidade, mas com compromisso. Não tem radicalismo. Não tem essa, você deveria qualquer um aceitar e se eleger. Sim, e o compromisso, primeiro com o povo, e o compromisso com o partidário. Então não dá para brincar. Tem que ter compromisso. Então a gente não tem radicalismo. Pelo contrário, se o partido aceitou Geraldo Alckmin e ali comportou na chapa do Lula, o Lula vem tentando fazer isso há muito tempo. Você veja que um empresário como o Alencar, ele veio serviço do Lula. Novamente traz Geraldo Alckmin, coloca ele numa posição de ministro para reindustrializar o Brasil. Por quê? Porque, senão, emprego e renda, como é que vocês vão trabalhar? Como é que vocês vão ter oportunidade? As pessoas estão se aposentando e continuando nos seus trabalhos. Você veja que no Brasil é comum o próprio Lula. Olha a idade do Lula e de muitos políticos e políticas. E a desconfiança, não quer renovar. Por quê? Porque as escolhas de alguns grupos é pautada no interesse, nada contra o interesse de ninguém. Eu acho que as pessoas têm que ter seu interesse. Não tem que ser radical. Não tem que ser mentiroso nem dar uma de santo. Tem que ter seu interesse. Desde que o interesse de cada grupo, de cada uma pessoa, vá e não prejudique o andamento das coisas, da saúde, da educação, dos funcionários. Eu fico triste em ouvir uma pessoa que luta tanto, que dirige arriscando sua vida como motorista, e dizendo, poxa, estou sem receber. Então, se organizar as coisas, em qualquer município, são 5.570 municípios no Brasil, 26 estados, mais o Distrito Federal. Se houver esse consenso em torno de projetos voltados para o povo, não por interesse pessoal, para o próprio umbigo, a gente tende a crescer. E é esse o papel do Partido Socialista Brasileiro. E a gente tem que botar assim, na prática, Marcelo. Não adianta ficar com um discurso bonito, prontinho, e eu tenho que mudar, e eu, com toda sinceridade para você, Marcelo, você me conheceu, eu tenho mudado, mas mudar para melhor. A gente não pode mudar coisas, por exemplo, eu não vou abrir mão da minha honestidade pessoal, porém, não pode ser radical. A gente não pode querer que uma pessoa que seja alcoólatra fique sã em um dia. A gente vai dando espaço, vai regenerando, vai dando um prazo para a pessoa se adequar e a gente vai consertando as coisas no município. Não existe milagre, existe esforço, existe sim dons que a gente respeita em cada um, mas existe também um Cristiano Ronaldo, que é um puta de um jogador, mas porque se esforça. E eu tenho me esforçado para ser cada vez melhor, não do que os outros, mas melhor do que eu mesmo. Porque eu errei, mas meus erros não foram graves. Foi erros que me atrapalharam, mas erros pontuais, erros como uma organização que não tive, um saque que eu não tive. Talvez eu podia ter falado mais com A, B, C ou D, saído mais, enfim, coisas que você pode corrigir sob a orientação de pessoas, porque andar sozinho não dá. O cenário político, Haroldo, tem espaço para todos. E tem espaço também ainda para o idealismo. Sim. Claro que o idealismo é o último plano. Sim. Desses políticos que vê a política por conveniência, né? Diferentemente de você,
de outros poucos que vê a política partidária, a política de dar e receber, a política de fazer, a política de construir, né? E a política de distribuir equanimemente, né, a dignidade. Sim. Eu vi um discurso que até fiquei assim, emocionado com o discurso. O Lula chegou, sempre fazendo um discurso, que o Lula adora fazer discurso. Aí ele falou, olha, eu baixei o gás, eu baixei a gasolina, eu baixei isso, eu baixei aquilo. A única coisa, né, que vai ficar alta é a dignidade das pessoas. Como é que fala? O poder aquisitivo. Outra coisa que ele falou, a palavra não foi essa, mas se referiu-se à dignidade, que eu acho que também seja um idealista, o Lula. Sim. Né? Claro. O Partido dos Trabalhadores deixa de ser, outrora, um partido radical, do jeito que você disse nesse instante, enfatizou, e passou a ouvir mais, né, as outras agremiações. E assim formou uma base, e não é governo, não é para ser a segunda vez, já é para a terceira vez, era para ser a quarta. Mas prenderam o Lula injustamente, com covardia, né, porque sabia que ele ia ganhar, já ia ser a quarta vez presidente da República, né, que são os dados feitos por pessoas que têm uma ciência política, né, assim como você. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte, que toda a sua luta não é só de 2006 para cá, foi desde quando a gente chegou aqui em 2000, começamos um jornal, e aí esse pleito, a fundação do próprio Partido dos Trabalhadores, que você esteve aí junto com todo mundo, tentando, na época, chamavam de arruaceiros, né? Então vocês passaram por etapas, e a melhor etapa está agora. Agora, se a gente não tentar, se a gente desistir dos nossos ideais, aí vamos ficar órfãos de idealistas como você. O Marcelo, tudo converge para nos fazer desistir. É inacreditável como as pessoas não respeitam a nossa história, de onde a gente vem, filho de quem é, uma pessoa decente, bondosa, que nunca fez mal a ninguém. E veja meu comportamento, não ando brigando, não ando me metendo em encrenca, nem falando mal das pessoas. Ou seja, a gente vem tentando. Com relação ao Lula, a dignidade, veja só, Marcelo, interessante. Quando eu tinha 13, 14 anos, cheguei aí para São Paulo, porque aqui no Nordeste, eu estou com 52 anos. Eu era adolescente, pré-adolescente, na verdade. A gente ouvia falar de Santa Catarina, do Paraná, São Paulo. Ou seja, a gente ficava pagando pau na gíria para o pessoal lá do Sul e Sudeste. E Nordeste era pobreza. O cara não dizia assim, eu vou para Salvador trabalhar. O cara ia para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para o Paraná, Santa Catarina, porque era como se fosse um país desenvolvido, e aqui não, no Nordeste. Então, quando o Lula fala dignidade, não é dignidade apenas para um setor, para os empresários, ou uns tipo estados, esse ou aquele desenvolvido desde a época da colonização. Não. Ele fala dignidade para os brasileiros, para os 26 estados e mais do Distrito Federal, ainda que não reconheçam, ainda que eles não aceitem ou não entendam, não compreendam, não acompanhem, não gostem dele, não está nem aí. O que eu gosto no companheiro Lula é que ele faz e não persegue. Eu não vejo o Lula perseguindo os seus opositores, não, de forma nenhuma. Eu acho que a melhor coisa com relação ao que eu acho do Lula é acreditar, ter fé num projeto que vem tentando ser implantado desde a época do João Goulart. Isso é uma longa história, não vou aqui explicar detalhadamente, mas com certeza o Lula é esse cara que representa um projeto em que pese que as grandes potências engolem ele.
o convidaram os 7 países mais ricos do mundo, e ele foi para a China, fala o que quer, se desgasta, mas ele, acima de tudo, por exemplo, americano, vamos exigir que vocês tirem o visto para vir para cá. Se exigem da gente, então o Lula é brasileiro. Cara, se eu fosse definir o que é que eu acho, por que é que ele me conquistou, ele é brasileiro de verdade, sangue. Porque o norte-americano, e eu tive lá nos Estados Unidos, de perto agora, no mês entre março e abril, e eles são muito eles, sabe? Eu não concordo com essa opressão e tentar usar as potências subdesenvolvidas e países mais fragilizados economicamente para que eles se prevaleçam. Mas, com relação ao amor que ele tem por eles, ao defensionismo, defender a si mesmo, a eles, no coletivo, foi norte-americano, para eles é tudo. Então, já pensou se os brasileiros fizessem o mesmo? Já pensou se todos nós fizéssemos o mesmo que eles fazem? Então, seríamos, com certeza, uma grande potência, e a gente não aceitaria políticas mentirosas, enredos e narrativas falsas, e a gente se agarraria nisso. Vamos abrasileirar o preço da gasolina, como ele está fazendo. Isso é que é ser brasileiro. A gente está vendo no mundo aqui do real. Como é que a gente vai se pautar numa política de uma moeda que é 5 vezes mais cara do que a nossa? A gente fica em desvantagem. Então a gente tem que procurar vantagem para os brasileiros e brasileiras. Se da Bahia, se da Paraíba, se do Ceará, se do Rio Grande do Norte, se do Acre, sabe, no norte do país, se no Mato Grosso, no centro-oeste, Goiás, por aí vai, se no Rio Grande do Sul, se Santa Catarina, Paraná, que é no sul, se em qualquer lugar é brasileiro, é no território brasileiro, vamos defender. O Lula está defendendo os índios, estavam matando os índios. Então isso não é invencionismo, é desumanidade. Então o Lula, além de ser um cara humano, ele não se preocupa só consigo mesmo. Ele enfrenta. Não, eu quero isso, vamos lutar, é melhor para a coletividade, e abrir o diálogo. Você veja que o Arthur Lira, se fosse outro, não queria nem conversa com o Arthur Lira, ele votou no Bolsonaro. Ele ganhou a política, no mesmo dia já estava conversando com o Arthur Lira. Então o Lula é um democrata antes de tudo. Antes de tudo, um democrata. E não tem espaço mais, Marcelo, para as pessoas autoritárias, coronéis da política. Não tem mais espaço. Eu acho que até o próprio Zé do Rádio provou isso na última eleição, né, para governador, presidente, né, e deputado estadual e federal. Eu queria agradecer a lembrança. E vou fazer justiça. É Haroldo Pinto que está falando. Independente se você é candidato a prefeito ou não, ou se vai apoiá-lo ou apoiar outro, eu vou ser justo. Ele foi um democrata de mão cheia. E votou no segundo turno e votou no Lula. Votou no Lula, votou no Jerônimo, conversou comigo, me respeitou. Haroldo, vou votar no Lula e no Jerônimo. Então não posso... Querem que eu minta, que eu diga que ele foi contra porque todo mundo foi? Não importa. Eu tenho que ser honesto consigo mesmo, com minha consciência. Ele votou na gente. E é um cara democrata. Eu nunca vi na história de Itiúba um prefeito ou prefeita dizer assim: vocês têm liberdade, vocês votem em quem vocês acharem que tem um compromisso. Agora, tragam projetos para o município. Ele foi inteligente. E ele só ganhou com isso, né? Só ganhou. Porque esse egoísmo, egocentrismo, idiotismo político, coronelistas, né, é exatamente o que peca e o que traz o maior problema para que uma cidade como Itiúba tenha recursos. É verdade. Quando você abre o leque para diversos candidatos, para diversos deputados,
você vai estar abrindo um leque também para diversas, como é que fala? Como é que o cara faz lá, o deputado, para poder o município receber recursos? Emendas, né? Parlamentares. Então são várias emendas. Aí a Vívia teve o seu candidato e votou, você teve seus candidatos e votou, o Paulo Vinícius teve seus candidatos e votou, todo mundo teve. O Evaldo Rios teve sua candidata, a Roberta Noma, seu candidato ao governo do estado, entendeu? Então foi uma coisa democrática. Exatamente. Né? Isso se deve um trabalho, um entendimento importante do prefeito. O que a gente está falando aqui é a verdade, e a gente não vai fugir da verdade, porque nós dois somos pessoas que somos praticamente democratas, são pessoas... Não, mas isso aí não tem como esconder. Isso aí todo mundo viu, percebeu. Você veja que ele escolheu no final o deputado dele e tal. Diziam até que agora é diferente, agora vão se juntar aí e o Zé, já que você é funcionário público mais concursado que sua, aí eles tentando amedrontar e tal, e eu não como H nem reggae de ninguém. Eu sou corajoso, e todo mundo sabe disso, e amo ser corajoso. E tenho que ser, é democracia. Então o Zé foi democrático. Ele falou, você vai ser candidato a deputado, tal boato aí. Eu disse, rapaz, Lídice da Mata me chamou para o Esparro e disse que eu tenho que ser candidato a deputado federal. Conversei com Jerônimo Rodrigues, que me parece que é ele, ainda não estava nem formatado. E ele disse, boa sorte. Isso é uma atitude republicana, uma atitude democrática, e tem meus parabéns. Eu sou assim, eu reconheço o que é. Se você tem alguma queixa porque ele não lhe arrumou algum cargo ou algum problema, esse problema eu não tenho. Primeiro, que o meu voto foi na ex-prefeita. Então eu não tenho esse direito de exigir que ele seja desse ou daquela forma. Mas foi democrático, respeitou o fato de eu ser candidato. Tem uma carreira bonita, cara que foi um vencedor. Ele, primeiro, que é um vencedor. A gente pode ser um vencedor no sentido de estar firme no propósito, nos projetos. Ele não, ele nunca perdeu uma eleição. Vereador, depois presidente da Câmara, depois vice-prefeito de 2 prefeitos, algo para mim inusitado, e depois prefeito. E está aí, com direito à reeleição, não sei se vai ser candidato ou não, mas tem o direito. E achei interessante, cara, o fato dele ter liberado quem quiser que apoie seus candidatos. Eu ia preferir, claro, que todos os vereadores, os 3 vereadores, apoiassem Haroldo Pinto para deputado federal. E não perderia nada, Itiúba. Mas eu reconheço, brincadeiras à parte, que cada um tem seu compromisso. É um direito que assiste a cada um e a cada uma. Assim como eu respeitei a vida toda o direito de A, B, C ou D ser candidato, aí eu exijo que respeite o meu direito de ser ou não candidato. É isso aí. Haroldo, é o seguinte, eu vou fazer a abertura aqui, né? Que eu não fiz a abertura, okay. A gente está conversando até agora, é rápida. Certo. E a gente retorna aqui já mostrando as fotos que por si falam do Haroldo Pinto, viu? Ó. Nordeste News Cast Marcelo Miranda. É isso aí, voltamos, uma aberturinha rápida. Muito bom, muito bom. E eu vou colocar aqui a primeira foto e vou indagar, né, vou perguntar aqui se há registro ainda na sua mente, viu? Eu acho que uma das fotos mais importantes depois de 2006 que você foi candidato a deputado estadual. Dê uma olhadinha nessa foto. Rapaz. Olha, eu defino essa foto assim.
amigos que a vida me deu, através de luta, lei da ficha limpa, PEC dos vereadores. Não só isso, Jacques Wagner, o galego é show de bola. Marcelo, você tinha que ter mais tempo para conversar com o galego. Um cara humilde. Talvez muitos não conheçam isso. É um grande articulador, Lula brinca, porque um cara com 3% ser eleito, como o Rui foi, o Jerônimo, e o cara escolher e vou eleger. Ele tem uma força. Infelizmente, em nossa região, tem muito político ciumento que não deixa o Haroldo Pinto crescer. Respeito a fraqueza de cada um, mas essa foto diz muito. Inclusive, você pode perceber que eu estou no meio ali com a camisa diferente do traje oficial da Comenda 2 de Julho, que foi no Palácio do Rio Branco, em Salvador. Não é qualquer pessoa que entrou ali, não, viu? Não, ali só tinha mesmo autoridade, e autoridade bem alta. Assim fora tinha Ivete Sangalo, o Popó, o lutador, tinha algumas pessoas convidadas fora da política, mas a maioria absoluta era políticos da Bahia e do Brasil. E respeitaram. Eu entrei, não foi furando cerca, como uma política que disse, tentou para que o povo não reconheça que eu posso merecer uma chance e ajudar muito Itiúba, mas eu duvido muito, muito mesmo, não ouçam mentira, jamais o galego Jacques Wagner vai falar mal do Haroldo Pinto, especialmente o companheiro Lula, que conheço de perto, ele me conhece, e é por isso o segredo, daí o segredo porque eu entro nos lugares. Tem um companheiro Gilberto de Carvalho, porque eu não conheço só os políticos do PT da Bahia. Eu conheci os companheiros de São Paulo, do Paraná. Eu me expandi a nível de Brasil, Brasília, e eu tenho direito. O Lula passava fome, nordestino, mãe pobre, pai até agrediu e tal, e chegou onde chegou e é presidente. Por que é que eu devo ser inferior? Por que é que eu devo ser hostilizado e amarrado, cancelado? Cancelado, sempre cancelado. Por que essa marcação? Porque o Wagner gosta de mim, porque o Rui Costa gosta de mim. Mas por que não arruma um cargo? Porque eu amo Itiúba. Aí eu fico aqui. Aí eu não consigo ir lá para conseguir o emprego que os outros conseguem. Porque eu sou vinculado, eu sou efetivo aqui e gosto daqui. Mas você está abrindo o jogo agora, Haroldo? É isso mesmo? Você se recusa a crescer lá fora porque ama a sua terra? Sim. Você é besta, não sou não. Às vezes a gente numa casinha de sapê é mais feliz do que muito rico. Veja quando o rico é milionário e separa da mulher e briga para todo lado e todo infeliz, é cachaça, é tudo, enfim. Não adianta. Então eu me sinto feliz como eu sou. Eu tenho minha essência e não estou triste com derrota, nem porque não me deram isso. Não tenho raiva nem queixa de ninguém. Apenas estou relatando. E Marcelo, essa foto aí representa um choro no final e dizendo: meu Deus, Deus existe. E eu tenho a mesma dignidade que todo ser humano tem que ter. Não é porque o cara não é cheio de Hilux, de fazendas, de riqueza, que prestígio eu tenho. Prestígio eu tenho. Agora eu tenho que transformar esse prestígio em coisas para ajudar a minha terra, como já ajudei e não reconhece. Mas diz muito, diz que a humildade vale a pena, diz que a arrogância tem que ser derrotada. Não adianta esses políticos arrogantes, ricos, tentar dizer, coitado, é aquele não sei o que e tal. Não fique tirando onda não, porque o destino pode lhe dar um soco na cara e lhe dar um nocaute. Então, muita gente, às vezes, perde por um voto, por 70, por sei lá,
e não sabe, talvez, uma humilhação que fez um ser humano passar, está ali, derrotado. Ah, mas você não está sendo contraditório porque muitas vezes lhe derrotaram? Não, porque no caso eu nunca tive um grupo. Eu nunca tive um grupo para me apoiar. Eu nunca tive dinheiro para comprar voto. Ah, mas você está dizendo que os outros compram voto? Não. Eu estou dizendo que eu nunca comprei voto. E se você acreditar que na política não tem essa loteria para poder chegar onde alguns políticos chegam, então aí você quer que um cara que está há 36 anos lutando na esquerda seja ingênuo, mais do que a gente aparenta ser. Mas foi bom. É um cara, filho do Romo, 11 filhos meu pai teve, não tem riqueza, mas tem história e dignidade. Haroldo, quando você tira essa foto na diplomação lá, se vê que ao seu lado direito está o governador da Bahia, eleito, de uma forma enigmática que deixou todo mundo de boca aberta. Alegre. Jacques Wagner. Feliz ele. E do outro lado, o nosso presidente, na época, o Lula. Esse mesmo presidente que, ineditamente, na história do país, fora preso. Né? Então, fora preso. E o Haroldo sempre... Firme. Aí o Haroldo parte... Tá acabado ou não. Não é pelo poder. Aí o Haroldo parte aí nessa foto pro acampamento. Marisa Letícia a saudosa ex-esposa dele, de Lula. E vocês estão nesse momento aí ilustre, defendendo a liberdade de Lula. Ali tem a Janja, tem a Janja está mais ou menos... Eu tô com o mouse aqui. Ela está atrás. Infelizmente você não vai ver, ela está atrás, mas estava nesse bolo. Aí foi o mês de junho, ele estava preso. Por isso a camisa amarela, não é provocando os bolsonaristas, não. É porque o Lula disse, não, nós somos brasileiros, eu torço pela seleção. Eu sou corintiano roxo e eu exijo que a gente jogue duro, fiquem felizes, torçam pela seleção brasileira, para acabar com esse negócio. Porque ninguém é dono da seleção, ninguém é dono da camisa nem da bandeira do Brasil. Somos brasileiros. Aí ele pediu para fazer essa camisa, a Janja providenciou com a Luísa e outros companheiros aí do Lula Livre, que eu estava no acampamento Marisa Letícia, fui chamado para fazer parte do Lula Livre, porque a diretoria do PT de São Paulo e Paraná, a Gleisi Hoffmann, falou pessoalmente comigo, para eu ir militar lá, que eu já estava chamando muita atenção em Curitiba. Talvez seja por isso que não queiram me dar uma chance. Porque onde eu chego chegando. E você sabe disso, Marcelo. Então foi aí que eles, enigmaticamente, eu tive que postar à frente e fazendo o L do Lula, ele preso, e aí 90% do povo brasileiro dizia, Haroldo tá doido, nunca que o Lula vai ser presidente de novo, ele tá viajando, meu Deus, o que é que ele tá fazendo lá? Chama esse menino para Itiúba. E quem disse isso era petista. Imagine, se o Lula descobre um negócio desse, que a maioria dos que se dizem esquerda só gosta dele quando ele está no poder. Quando ele está lá preso, ferrado, quem foi defender o Lula do Nordeste, da Bahia, de Itiúba, foi Haroldo Pinto. E hoje, Jerônimo governador, Lula presidente, Haroldo fora de tudo. Haroldo, mas nesse meio tempo, teve a campanha aí, presidencial, que quem assumia a chapa era o companheiro Haddad, né? Companheiro de Lula. E aí se vê uma foto, né? Do Rui Costa, candidato ao governo do estado, exatamente, na época, 2018. O Haddad, candidato a presidente. O Galego ali atrás, todo de óculos. E o Haroldo Pinto, eu fiz questão de frisar ali, ó, uma bolinha lá no fundinho. Isso. Haroldo Pinto, participando desse momento de democracia. Candidato a deputado federal também em 2000.
E 18. E o Lula preso. Aí teve que colocar o Haddad. Isso a gente foi lutar lá em Brasília, participei do movimento. Iniciei um protesto lá em Curitiba, uma greve de fome, e outros seguiram. É bom que registre isso. Quem iniciou aquele protesto, que foi para Brasília, fui eu. E aí foi adotado pelo Gilberto Carvalho, que é um amigo pessoal do Lula, foi secretário-geral da presidência na época de Dilma. Mas aí começaram a expor conversa nossa, sabe? É uma maldade terrível. Haroldo, terrível. greve de fome, são feitas milhares e milhares de greves de fome em Brasília. Isso. E ninguém nem olha. Exatamente. Mas uma coisa que foi interessante, que tu fez a greve de fome, onde tu foi sair aqui? Peraí. Olha. Onde é que tu foi sair aqui? Na Todas as Bandeirantes, emissoras ali de tem TV. a BBC com a Globo. E é bom que Tem a Band. registre isso, porque era essa forma que eu me comportava. Diziam aqui em Itiúba, a minha terra, a terra de todos nós, diziam que eu me amarrei. Isso para ridicularizar, sabe, Marcelo? Vergonha. Fábio Panúzio disse que queria saber esse cabra retado da terra que Lampião entrou. Ele descobriu, né, a história. E aí disse assim, que esse cara? Aí ligou para um camarada aqui e disse, esse cara aí é isso, é aquilo. Meu Deus. Então a pequenez do ser humano, a ciumeira, não quero falar aquela palavra que você já sabe, todo mundo sabe o que é. Porque é contraproducente. Eu acho que não produz, não é profícuo. As pessoas não crescem. E veja só, você que é militante de esquerda, de direita, de centro e que quer chegar a algum lugar, pegando o meu exemplo, vale a pena você servir esses políticos para lhe traírem, para pagar um monte de gente para falar mal de você, para toda vez que alguém diz, esse cara jogou duro, não, ele estava amarrado lá, ele é doido, ele é não sei o quê. Gente pequena, pequeníssima. Então, quer fazer os outros de besta, porque infelizmente em 2008 não estava esse boom, não tinha Instagram, não tinha essa dimensão toda que hoje tem. Mesmo assim, ainda assim, saiu na Band, no Boris Casoy, até o Boris Casoy, que quando ele via essas coisas, a jornalismo era contra a PEC dos vereadores. Dizia assim, isto é uma vergonha. Meu caso, ele viu a matéria, eu fiquei impressionado, ficou vendo e revendo e disse, poxa, ele não disse que é uma vergonha, ele respeitou o cara. Fábio Panúzio fez 13 matérias. O Danilo Gentili me entrevistou. Pronto. Aí o Danilo Gentili com você. Danilo Gentili. Que hoje é um dos maiores talk shows do Brasil. Talk shows, né? Imagine se já tivesse Instagram e tal, nessa época aí. Então é isso. E ele fez uma pergunta interessante para você, que foi a pergunta da comida. Agora comeu um caviarzinho. Aquela brincadeira, né? Porque o Mão Santa, que é uma grande figura, ele leu a carta minha na presidência do Senado e os caras acharam demais. Tinha a Sabrina Sato, teve na época, né, aquele pessoal que estava no auge. E eu não soube aproveitar isso. Por coincidência, você não estava morando mais em Itiúba? Não. Não estava não, com certeza não. E aí eu não tinha, imagine, um Haroldo Pinto com equipe, com articulação, com gente por detrás, sabendo trabalhar isso nas redes sociais. Você veja que o Bolsonaro se elegeu presidente usando desses mecanismos nas redes sociais. Então, assim, isso foi desvirtuado, Marcelo. Não é? O Gentili disse, Haroldo, eu não vou passar uma matéria que eu fiz, tipo lhe sacaneando. Você vai ficar famoso pra caramba, mas você não merece isso. Quer dizer, o Danilo Gentili chegar a proteger alguém, meu amigo, é difícil. Porque ele está pensando nos likes,
e na audiência dele, né, Marcelo? Óbvio. O Fábio Panuzio chegou para Fernanda Mulaert, uma da Bandeirantes, falou o seguinte: olha, trate bem desse garoto, é diferenciado, nada de escrever algo que o prejudique. Criticou suplentes de vereadores do Brasil todo, mas quando chegou em mim, ela disse: não, é um aguerrido, ele é o símbolo de uma luta nacional, está tendo um ciúme, guerras de egos feridos, e a matéria está aí para todos verem na internet. Então, assim, eu fui muito respeitado pelos jornalistas. Um cara que é respeitado pelos senadores. O Suplicy leu uma carta minha também. Falou bem de mim. O Pedro Simon, que se aposentou da política, é um cara íntegro do PMDB. O atual MDB. Antiga MDB, PMDB, depois MDB de novo. O Lúcio fica me mandando vídeo, irmão do Jedi. Enfim, não importa se é honesto, desonesto, meio honesto. A classe política, eu diria, Marcelo, respeitou um cara que não importa se nasceu em Tiúba, nasceu no interior, porque esse preconceito. Você veja que o atual governador, ele é de um município do tamanho de Camandaroba, certo? Um município pequenininho, e é governador. Importa onde o cara nasça. Quer dizer que Tiúba tem que se diminuir, tem que ser menor, Bonfim tem que ser menor, Ponto Novo tem que ser menor. Não, a gente pode e deve seguir esse espaço. Se você me dá valor, está se dando valor. Eu estou dando valor ao Marcelo. Mas lá tem a história do Gonçalves, tem a história do Padre Severo, o Vila Nova da Rainha e tal. Tem aqui Tiúba, essa ligação com a Tapera e tal, enfim. E a ligação com Itapecuru, com a Serra de Tiúba. Caramba, vamos nos dar valor. Vamos parar de querer derrubar o que é nosso. O Vini Júnior, o Lula, é diferente do governo passado. Ele enquadrou o governo da Espanha porque foram preconceituosos com ele. Então tem que ter essa altivez, tem que ter esse carinho pelo que é nosso. Então, assim, eu não queria exigir, não queria forçar ninguém, mas eu me ausentei um pouco da internet e as pessoas maldosamente desvirtuando alguns diretores de escola, não daqui de Tiúba, de outros lugares também aqui, que mente, engana as pessoas. A gente pegou uma fase escura, uma fase de escuridão, de vácuo, em que as redes sociais passaram pessoas a se autodenominar grandes políticos sem ser, e falando mal, e mentindo, enganando, fazendo com que os jovens entendam de forma errada as coisas. Marcelo Miranda está fazendo um serviço que eu lhe agradeço desde antes. Desde antes. Por quê? Você está fazendo algo que você está vendo, que é real. Mas vai incomodar muita gente, viu, Marcelo? Vai incomodar muita gente. Que incomode, eu não estou nem aí para incomodar. Não paga meu aluguel, não paga nada, tem um rabo preso, nem aí. E é um profissional de qualidade, eu estou vendo aqui. De qualidade. Haroldo, sempre existiu, né? Talvez ficou até como um mito, esse relacionamento com sua madrinha. Sempre existiu assim uma dúvida. Né? Eu já perguntei isso 1000 vezes. O pior que não é dúvida, não. Não, mas eu entendi. Eu já ouvi várias vezes, né, assim com ela, que você, como você falou, você é muito fácil de, como é que fala? Dialogar. Não, dialogar e muito fácil de perdoar. Você falou nesse tanto no início da entrevista. Perdoa. E aí, como é que você responde aqui? Essa foto, quando foi essa foto? Doutora Cecília, no essa campeonato foto aí... Haroldo, muito à vontade. Bem à vontade. Reserva. Isso. Na verdade, as pessoas diziam: o que é que esse cara tá fazendo aí? Tá como assessor e tal. O que é que esse cara? Será que ele vai substituir Cecília? Será que ele vai ser o próximo candidato a prefeito da esquerda? Porque para muitos, eu não acho isso. Para muitos que representa lá, que tem conhecimento, e é verdade, de certa forma, lá fora, da esquerda. Tem gente que está chegando aí dizendo que apoia o Jerônimo e que apoiou o Lula, mas não é de esquerda, entende, Marcelo? Não estou sendo injusto com os outros.
Diz que ó, tem Sicília, só tem Sicília e Haroldo. Não acho isso. Mas assim, eu entendo quando as pessoas dizem isso. Porque para o Jacques Wagner, eu me candidatei a deputado estadual no palanque de Jacques Wagner e era um pé de coelho. Ele foi vencedor no primeiro turno. Eu fiz uma greve de fome no mesmo ano contra o Paulo Souto e defendendo 386 mil servidores públicos do estado da Bahia. Os policiais, os servidores da justiça, e fui muito respeitado. Saiu no Jornal à Tarde, no Bocão, no Gerdan, no Varela. Quem é esse cara? Quem é esse cara? Quem é esse cara? Depois some e vem para Itiúba. Se eu tivesse em Itiúba, teria sido eleito estourado. Mas, enfim, vamos focar no que é real. O que é real é que o Wagner me deu um tapa na caixa dos peitos e disse: você é retado, Haroldo. Haroldo Pinto, você é retado, porra. Deu um tapa, porque eu enfrentei. Teve até ameaça de morte, tudo quanto é coisa, para que eu me demovesse daquele protesto que eu fiz e que eu fui muito respeitado. Que a CM vivo, rapaz, larga isso aí não vai dar nada. De 2% que eles iam dar ao servidor, acabou dando 9,5%. Então deu, fui respeitado. E estavam gostando muito, mais do que na conta, esse carisma. Rapaz, o cara humilde, gente boa. Quem é esse cara, rapaz? Aí eu conheci Valmir Assunção, do MST, o Negão, falou de mim lá na Assembleia e começou aquele rebuliço. Teve política aqui que disse: sai daí e volta para cá. Uma agonia, sabe por quê? Para eu não ficar conhecido, para eu não chegar onde vocês todos sabem que eles não querem que eu chegue. Então é sempre isso, sempre essas forças invisíveis, ocultas ou não, ou até claramente, tentando atrapalhar o progresso de Itiúba, dos itiubenses, ou não itiubenses, de pessoas que vêm construir a nossa economia. Porque tem gente que não é nascida aqui, mas que luta tanto e que emprega nosso povo, que tira o chapéu. E gosto de coração, não tenho nada. Quando eu falo filho daqui, é porque não pode discriminar quem veio viver sua vida aqui, mas também não pode discriminar quem é daqui. Então vamos conviver numa sociedade justa, fraterna, humana, mas sendo honesto consigo mesmo, né? Pelo menos reconhecendo o valor individual de cada um. Então, no caso específico da companheira, eu, criança, andando com ela na zona rural, porque meu pai, independente dela, já tinham essa inclinação esquerdista, lia muito, tal, gostava, que me parece que lutar por todos, fazer a política para todos, é mais justo do que você pensar num grupinho de empresários, de pessoas ali, o povo que morre de fome. Era por isso que nos cativou e que nos levou para esse projeto. Agora, o que as pessoas têm que compreender é que muita gente se perdeu nesse processo político, e política é assim mesmo, se readequa, se reorganiza, e o povo tem um ditado muito pesado que diz o seguinte: a fruta só dá num tempo. Não adianta correr e cansar. A fruta só dá num tempo. Agora, eu não respeito aquela pessoa que diz: desista, rapaz, organiza aqui, não é o seu, saia disso. Quer dizer, para os jornalistas, os maiores jornalistas do Brasil, é o seu, você é articulador. Para senadores, você é articulador. Para o movimento, que hoje tem 13 vereadores em Itiúba, agradeço esse movimento, o cara foi um dos principais articuladores nacionalmente, no Congresso Nacional, e não presta para ser articulador aqui no município de Itiúba. Tem uma coisa errada? Tem uma coisa errada. Eram 11 vereadores. Ganhou não, mais, aqui 9. 9. Ganhou mais 9, 10, 4. 11, mais 4. Isso. E face da PEC. PEC dos vereadores. Que você lutamos muito. Correu atrás. Exatamente. Tinha 280 suplentes de vereadores correndo atrás lá em Brasília. Eu cheguei desconhecido e me tornei o ícone da PEC dos vereadores. Será por quê? Será que Itiúba não pode perguntar isso? Ao invés de ouvir pessoas aí ressentidas dizendo que eu me amarrei, tem que entender aquela carta que o Monsanto leu, que se apaixonou pela carta e que leu 3 vezes.
e que o Suplicy também, e que Paulo Paim do Rio Grande do Sul, porque senadores, ex-governadores. Eu tive uma audiência com o Sarney, que era presidente do Senado. Por que ele levou tão a sério? Porque o Sarney levou uma presidência do Senado. Hoje, vai fazer isso. Até pela forma, pelo que está acontecendo atualmente, você não consegue mais fazer isso. É uma coisa única. Então, o Monsanto disse, você está nos anais do Senado. Muitos fizeram esse protesto e entrou para a história da humanidade. E está aqui. O vereador me chamou de vereador mesmo. Eu não tenho sido eleito, eu era primeiro suplente. Primeiro suplente, para você entender uma dúvida, Marcelo, me permita dizer, não tem salário. Eu nunca ganhei como vereador na minha vida toda. Eu só servi. Inclusive, quando conheci Marcelo, eu tinha sido demitido, comecei a ir para as rádios, tal. Retornou os funcionários públicos, que eram concursados, inclusive eu. Mas, para que isso acontecesse em 2004, eu assinei embaixo, o promotor Otton assinou. É Otton, mas era um promotor que tinha em Itiúba. Os sindicatos assinaram. Por que eu assinei? Porque ali eu tive uma participação, uma audiência ao final de luta de outros e outras. Todos nós lutamos juntos, foram muitos, mas o que definiu de fato foi uma audiência com Lídice da Mata, Bartolomeu, professor Alain, eu e 3 advogados, inclusive professor da Universidade Federal e também da UNEB, 2 professores de Direito e o presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e fez com que retornasse a partir dali. Então é bom que fique bem claro, ninguém está dizendo que outros não lutaram, ficam tentando jogar um contra o outro, né, Marcelo? Não tem esse negócio, tem esse encontrão negativo. Então, assim, gente, se bem você acha que não foi feito, mal algum nós fizemos. Mal algum nós fizemos. Especialmente para Itiúba. Tem a estrada que liga Itiúba a Filadélfia, que a gente lutava. E se eu pudesse, eu transformava isso aqui num brinco de ouro. Aí tem as limitações e os espaços são dados a pessoas que estão aí lutando, respeito, mas não venha botar uma cangalha em quem não se deve colocar, porque eu não tenho culpa alguma. Tenho lutado muito, Marcelo, e você é prova disso. Infelizmente não dão espaço porque há uma choradeira aqui. Não dê espaço a ele. Esse medo é o quê? Todos nós sabemos, não vou nem falar aqui. Haroldo, o PSB aqui em Itiúba está consolidado, você é o presidente atual, as contas todas em dia, que eu vi você mandar um memorando. Foi aprovado. Alguns partidos que eu sei que estão devendo ainda, tem partidos devendo, então as contas não estão aprovadas. O pessoal quer pegar partido demais e às vezes o partido fica dormindo ali, não faz nada. E você está com o PSB todo em dia, tudo direitinho. Mas o que eu queria falar, só queria frisar isso realmente para o pessoal ver que você é o presidente do PSB aqui de Itiúba e que está tudo em ordem, tudo preparado. Está tudo em ordem. Eu aproveito o espaço para agradecer, e eu tenho a humildade e não guardo segredo, agradecer a competência do Dr. Fred e da doutora Anne. São advogados muito competentes, é prata nossa, daqui da nossa região e de Itiúba, que realmente estão de parabéns, souberam fazer o que muitos não fazem. Agradeço também os advogados do PSP, mas nesse caso específico, a doutor Fred e a doutora Anne, advogada que muita gente vai ouvir falar que é muito competente. Então, as contas estão em dia, foram aprovadas. Agradeço todo esse trabalho e não poderia ser diferente, né? Eu acredito, o partido, eu sou presidente porque Lídice quis e a diretoria do Estado da Bahia quis, em sintonia com a direção nacional, que é o Siqueira. Nós temos 2 vereadores, o Jonas Trindade
e o Jó do Toninho. Quando eles foram eleitos, eu estava no PCdoB, que me chamaram para ajudar a ex-prefeita num projeto de construção aqui municipal. E como o Marcelo disse, eu sei perdoar muito bem. Eu a perdoei. As pessoas fingem, ou não todas, mas algumas fingem não ter memória. Como é que eu comecei, Marcelo, em 2004, depois daquela luta pelos servidores, como candidato a vereador, 2004. Né? E as pessoas esquecem que eu fui candidato a vereador. Eu tentei no primeiro degrau, tentei ser vereador. Depois fui candidato a vereador em 2008. Como alguém pode esquecer que eu fui candidato a vereador, que eu fui o cara mais badalado no Brasil como o primeiro suplente de vereador? Então existe uma má vontade, existe um apagão na memória de algumas pessoas de propósito. Porque esse receio de alguém ser bom, de alguém querer ajudar, o Lula se zangou, Marcelo. Você viu aí, antes dele dizer que a dignidade do povo brasileiro tem que estar em alta, ele disse: eu vou ser o melhor presidente da história do Brasil. Isso não é falta de humildade, não. Ele está dizendo que quer ser o melhor presidente. Se você, deputado, quer ser o melhor deputado, eu aplaudo. Se você quer ser o melhor prefeito ou prefeita, eu aplaudo. Isso não é falta de humildade. Você quer ser o melhor? Eu voto em você. Porque tem que querer ser o melhor para poder a população ganhar com isso. Quem ganha é o povo. Então como é que o Lula disse que quer ser o melhor presidente da história e o cara vai ficar com raiva, vai boicotar, vai... o papel da oposição talvez seja um pouco isso, mas eles nunca vão querer dizer que é por isso, porque acreditam e acham que o cara vai ser bom naquilo que ele se propõe a fazer. Eles vão querer maquinar algo para manchar a sua honra, a sua imagem e tentar destruir. Não deu certo com o Lula. Foi preso, era chamado de isso, aquilo, tudo quanto é nome ruim. Hoje é o presidente da República, goste você ou não. Haroldo, a gente sempre tem um praxe aqui no nosso podcast. Desculpa, eu também tosso e não tem problema, não tem praxe em tosse. E a gente sempre não ultrapassa muito 1 hora. Mas eu tenho 2 perguntas para fazer. Ok, tuas ordens. Geralmente um governador é muito atribuído, tem uma agenda cheia. Exatamente. Aí ele pega aquele helicóptero dele, que se não fosse o helicóptero não chegava nos lugares mesmo. Não é luxo. Não é luxo. Aí pousa em Itiúba, vamos supor. Pá. Vem para um evento em Itiúba. Claro que jamais ele vai vir para o evento institucional. E obviamente que parte de volta para outros compromissos. Mas, cara, tu quebrou o protocolo do homem, rapaz. Eu sou campeão de quebrar protocolo. Rapaz, você quebrou o protocolo. Tem que ter amizade. E leva... leva esse homem, o ex-governador, né? O ex-governador Rui Costa, para encontro na sua casa, na casa onde você nasceu, onde foi criado a maioria do tempo, na casa de seu pai, professor Rômulo, e o vereador o governador aceita aí e faz todo esse rebuliço aí que a gente vê na foto aí. Seu Rômulo, a mão no ombro do governador, e ele a cabeça baixa ouvindo, né? Deve ter sido uma retórica muito boa para poder baixar a cabeça e ouvir. Muito boa, muito boa. Inclusive, meu pai fala, o político da família é ele aí, é Haroldo Pinto. Não para enciumar os outros parentes, nem irmão, nem nada, mas ele falou o que estava no coração dele. E o que vê? Os olhos não podem ser enganados. E aí, Marcelo, o Rui retribui. Gostou muito dele, se pudesse ficaria mais tempo, ele falou. Ele até se abriu, dizendo que a madrinha dele é de Itiúba. Aí conversaram sobre isso. Mas aí ele pergunta, e o senhor, seu Rômulo, nunca quis ser político, não? Aí pai, bem calmo, responde, Rui, não. Vocês políticos
tenham o costume, infelizmente é obrigado, de pegar na mão de quem os caluniou. Eu jamais suportaria isso. O Rui deu uma risada gostosa daquela de aceitação, mas de admiração. Repare que grandeza, acima da vaidade, acima dos interesses. E o Belarmino Pinto foi 5 vezes prefeito, ele falou: Rômulo, tá na sua hora, eu vou lhe botar como vereador. Era só botar, o cara ganhava. Meu pai não, nunca aceitou. E por isso falou a Rui que não ia suportar. Aí pai viu, até com o filho dele, tanta gente traindo, depois que vira as costas, depois que ganha, que ele teve que responder dessa forma. Ele disse: não, eu não suportaria aquela pessoa que fala mal de você, ele calunia, e aí você pega na mão rindo. Aí é para vocês que sabem perdoar, apontou para mim, papai e tal. Enfim, tá gravado na internet. Pai dando essa resposta ao governador Rui Costa, e ele aceitou ir na minha casa e me fez uma surpresa. Eu achei que ele não ia aceitar. Esse, pô, aí, não, vou sim, vou. Você é um cara, rapaz. Me abraçou e foi lá. Aí teve um empresário, que eu não quero mencionar o nome, que diz assim: não, o Haroldo rastou o governador. Se rastar, vai ser preso. Está lá toda a segurança, a Polícia Federal, a Polícia da Bahia, enfim. Eu conheço como é que funciona. Ninguém fura a fila assim do nada, não. Então ele foi porque, com as pernas dele, foi porque quis, dependendo do ciúme ou da inveja dos outros. Ele foi porque respeitou o militante de esquerda de 36 anos, histórico, como diz Lídice da Mata. Lídice falou: Cecília, mas por que Haroldo foi candidato a deputado federal? Eu fiquei sem entender, podia ter lhe apoiado. Aí Lídice falou a Cecília, na presença de Aninha e de outros: ele foi candidato, prefeita, porque ele é um militante histórico da esquerda da Bahia. Aquilo ali, não quero 1 milhão, 10 milhões, eu quero aquilo, a verdade. Então foi o maior respeito. Você veja que Lídice agora teve um candidato a vice-prefeito, Rogério, tem 2 vereadores de mandato, e ela preferiu que eu fique como presidente do PSB aqui em Itiúba. Então você veja o que enxergar é esse de Lídice, que para os olhos do arrogante, do riquinho, do chatinho, não é nada, é um doidinho, não é ninguém. Mas para Lídice, não. Por isso que eu sou presidente, e hoje estou convidando a juventude, pessoas do bem, para construir. Quem achou que ia desistir de Itiúba, não desisto não. Eu quero é que venha construir no PSB no 40. O Marcelo, já que você falou dessa visita do governador, quero tirar uma dúvida muito grande na cabeça das pessoas. Fake news é feio, é crime, é mentira. Olha, o PSB não está em federação. Por exemplo, PV, PT e PCdoB está amarrado, é um partido só. Por exemplo, você não pode lançar um prefeito no PV, outro no PCdoB, outro no PT, tem que ser um só. No caso do PSB, o 40 de Geraldo Alckmin e de Lídice da Mata, de Flávio Dino, que é o de Haroldo Pinto, pode se lançar sem precisar do PT dizer sim ou yes, dar o referendo. Eu posso e outros podem, junto com a gente, lançar um candidato a prefeito sem ter que ter autorização. Porque nós não estamos em federação. Se disser assim, Haroldo Pinto é candidato a prefeito, em comparação, de novo, é pré-candidato, é verdade. Assim, se eu aceitar e se eu quiser. Ou se alguém vier para o PSB ser candidato, vai ser candidato. Não precisa autorização do PT, não precisa autorização do PCdoB e do PV. Existe o diálogo. Se alguém convencer ou nos convencer que é o melhor caminho, porque essa história está se repetindo há muito tempo. Olha, eu fui candidato apoiando Cecília em 2004 e eu vi aí. 2008, de novo, eu vi aí. Me convenceram a apoiar ela em 2020, fui candidato a vereador, eu vi aí e estou vendo.
Então, vem uma eleição 2024. Como é que vai me convencer a apoiar? Qual é o argumento principal? Melhor para Etiúba eu quero mais do que todo mundo junto, inclusive do que ela. Não tem ninguém na face da terra que queira o melhor para Etiúba do que Haroldo Pinto. Querer o melhor? Então os argumentos têm que ser em cima de coisas sérias. Tem que ser pautado em conversa séria. Não é usar as pessoas, trair, virar as costas, dar um pé no traseiro e acabou. Não. Isso não vai rolar. Eu não tenho mais idade, nem paciência, nem tolerância com quem me engana. Aí já é um ponto muito forte para se conversar. Então, estamos abertos ao diálogo, como o PMDB passou a serviço do PT. Quando o Geraldo Alckmin passou a serviço do Lula, abriu um leque de opções. Eu posso conversar com o Zé do Rádio, eu posso conversar com uma criança que está surgindo agora, seja ela quem for, de todo e qualquer partido. Tem essa de esquerda e direita, não. Vou conversar com todos e todas. E todos. Agora é assim, né? Estou aberto ao diálogo. Estou livre. Igual um passarinho que voa. E com essas serras aqui, Marcelo, e chovendo, o cara fica mais feliz ainda para voar. Haroldo, aí o Jacques Wagner consegue 2 vezes o governo do Estado, transfere para o Lula, chefe da Casa Civil. Lula não, o Rui Costa. Rui Costa. Chefe da Casa Civil, que 2 vezes se reelege, tudo no primeiro turno. Exatamente. Aí depois vem a vez, né, também inédito, foi segundo turno, mas veio uma vez. Segundo turno? Foi no segundo Jerônimo? turno, porém quase que vence no primeiro turno de modo inusitado, que ninguém acreditava. Eu sou carlista. Obviamente, para você ver a forma democrática que eu conduzo minha vida. Sou carlista. Já é de nascença. Já vem no meu berço. Tranquilo. Já votei em Lula, por questão de conveniência de ver um país melhor. Decepcionei? Não sei. Mas eu vejo um pouco a economia que mudou muito naquela época. Quem estava devendo tudo em dólar. Verdade. Né? E aí ele entra e melhora, pelo menos a nossa vida passou para ser FMI, passou para ser em real. Né? Verdade. Aí eu volto agora. Voltei em Assemineto. E pensava que aquele cara ia dar um cacete no Jerônimo, fora do comum. Mais uma vez a história de Paulo Souto me caiu os dentes. O Jerônimo se elege no segundo turno governador da Bahia. E aí prontamente o companheiro de luta, né? E quase elege no primeiro. Companheiro de luta, tá sempre do lado dos caras que surpreendem. Haroldo Pinto com o governador Jerônimo. Olha, Haroldo Pinto com o governador Jerônimo, candidato a deputado federal. Com os meus votos, Lídice é de novo deputada federal. Ajudei o PSB, ajudei o PT, como sempre. Você veja que quando eu fiz o protesto lá em Curitiba, alguém daqui, que eu não sei quem, estava dizendo, não, mas ele é do PSB. Ninguém sabia que o PSB ia salvar o Lula com Alckmin vice. Mas ali existia um preconceito, uma mentira. Por exemplo, PT tem que ser PT e acabou. Se o Haroldo fosse do PT, boicotaram até a mídia para quando eu fiz o protesto a favor do Lula, para o Lula não saber. Então existe muita maldade. Ah, mas será que é verdade? Claro que é. Claro que é. Tinha um vídeo de 1,5 milhão na internet que sumiu do ar. Então existe um boicote, melhor dizendo, dentro da própria esquerda, muito louco. Se o Lula soubesse, não dormiria. Ele tem que saber em quem confia hoje em dia. Então, assim, no Haroldo Pinto ele pode confiar, mas nega afasta. Dá um jeitinho de afastar, de tornar você um problema.
Mas toda vez que você o encontra, ele lhe abraça. Abraça. Não, isso aí, sem dúvida. Quebra os protocolos, você entra, não Quebra tem segurança, o protocolo, não tem... vai, enfim. E eu disse até para minha companheira, meus filhos, eu não preciso mais estar tirando foto, nem vendo Lula, e isso, se alguém se ofendeu, isso não vai me fazer não gostar do meu povo, que eu sempre gostei, fui criado aqui nesse meio, nas ruas, jogando bola, no Itapicuru. A minha infância foi lá estudando 3 anos, meu pai levou a gente para ter uma educação rural. Trabalhei na ADAB, respeitei todo o povo da zona rural, enfim, todos nós sabemos, conhecemos. O que é que falta? Uma oportunidade. Não foi dado? Não tem importância, mas não se queixe, não venha mentir, não venha criar fake news, não venha tentar destruir mais ainda pessoas que só ajudam o município a crescer. E poderia ajudar mais ainda se não fosse, eu posso falar, né, a inveja de alguns. Então, portanto... A inveja, ela é uma como é que tristeza. fala? Milenar. É uma tristeza. A inveja é milenar. Tiveram a inveja de Jesus Cristo. De Jesus Cristo, né? Os escribas, fariseus, invejaram. Isso. E eram intelectuais, pessoas que se achavam mais merecedores, é isso. Jesus Cristo era charlatão para eles. Eles se acham mais merecedores. Por alguma razão que eu desconheço, não sei se porque é de família importante, ou porque tem dinheiro, ou porque não sei. Criaram um mecanismo aí para tentar uma ciumeira que prefere que o povo passe fome, que o município não ande, que a saúde não ande, que a educação, que nada ande, do que dar uma oportunidade e testar. O medo é tão grande, Marcelo, que nem testar querem. Porque para desmoralizar, se o cara for ruim, eles botam ele lá, para desmoralizar de uma vez por todas. Então, voltando a isso aí, do Jerônimo, hoje o chefe de gabinete, Adolfo Loyola, eu estava vendo até um podcast ele conversando. Então não é questão do cara, não, tem que estar lá, forçar a barra, tal. Não, o cara reconhece se quiser. Agora não vem para cá dizer que os escolhidos são melhores do que os outros. Foram escolhidos por algum motivo, algum tipo de paridade, confiança mútua, algum jogo que o cara sabe mais do que eu, do que você e tal. Não vem para cá dizer que ninguém é melhor do que eu, do que você, do que A, B, C ou D. Política é muito imunda, muito suja. Não vem para cá, não. Às vezes, sabe o que é que meu povo de Itiúba fala? Sabe o que é que o povo de Bonfim, da faculdade, que eu estudo direito, e outros falam? Não lhe escolhem porque você é direito. É exatamente o contrário daquilo que vocês querem passar. O povo não é besta, o povo não é idiota. Aí esse cara aqui pode achar errado, questionar. Não, gente, ninguém vai questionar nada. Vai lutar para o povo crescer, para o povo ter acesso aos serviços essenciais. Mas a saúde, parabéns, está um lixo. A saúde tem que melhorar muito. Eu vi lá em Juazeiro, levei meu filho lá, pô, povo nos corredores. Tem que mudar para melhor. E vai mudar, porque eu acredito no companheiro Lula. Mas não vamos para cá mentir, enganar as pessoas. Tem que mudar bastante. A gente não vive num paraíso social. Temos grandes dificuldades. E quando vocês eliminam uma peça dessa, que pode colaborar, ajudar, contribuir, vocês estão sendo criminosos. Criminosos. Vocês têm que aceitar o que o povo quer. Tem que ouvir o povo. Não é o povo, o escolhido de vocês, os que se empoderam com grana, com cargos. Não, esse aí vai falar aquilo que vocês não deveriam ouvir, mas que ouve porque a vaidade fala mais alto. Meu pai foi criado pelo Rômulo e dizia: Haroldo, cuidado. Com que, meu pai? Com dinheiro? Com arma? Não, com elogio. Elogio mas cega. É bíblico, elogio. Cuidado, Haroldo. Elogio cega. Elogio cega. Chega lá, meu governador e tal. Aí mente, Haroldo estava falando não sei o que de você. Não estava falando nada. Se eu me queixar aqui, eu estava falando mal. Não estou falando mal de ninguém. Mas o linguarudo, o mentiroso, o invejoso, despeitado, a pessoa ruim, vai dizer que estava falando mal. Às vezes você está cobrando
um amor maior, uma amizade, um carinho maior. Que isso é também perder tempo. É você lutar, lutar, lutar. Agora eu digo uma coisa. Eu coloquei uma indireta no meu... Dizem que é indireta, mas não foi. Aquilo que eu estava pensando. Eu pensei, porra, se você está no ninho, tem uns passarinhos lá, a mãe, o papai, o passarinho, está criando seus filhotes lá. Aí está infestado de animal peçonhento para destruir a sua vida e manchar e destruir o seu lar, você muda de ninho. Não foi indireta, não. Eu estou há 36 anos na esquerda do meu país, da Bahia e de Itiúba. Ah, meu primo, tal, o Benito, o brasileiro, tal. Então, às vezes a pessoa tem que ser respeitada. Eu fui na reunião aí da companheira, nem para a mesa, na qualidade de presidente do PSB, eu fui convidado. Então aquilo ali já é uma forma de lhe colocar num lugar menor e tal. Porque se você for ver direito, essencialmente, Marcelo, Itiúba tem que entender o seguinte: presidente do PCdoB, quem é? Cecília. Presidente do PSB, que é o vice do Lula, é Haroldo Pinto. Goste você ou não, não é o povo que... O povo quer isso. Eu ando na feira, eu ando nas ruas, eu ando um pouco na zona rural, menos ainda, eu quero voltar a andar muito. E as pessoas dizem, puxa, graças a Deus. Nossa, você é muito merecedor. Então eu não vejo ninguém com raiva porque eu tenho um espaço, eu posso ter um espaço. Pelo contrário, rezam todos os dias para que eu tenha um espaço maior para ajudá-los e ajudá-las. Eu acho isso, Marcelo. Eu acho que eu vejo, não é um achar meu só. É o que a gente está vendo no dia a dia. Ah, morreu, ele morreu. Afastou ele do trabalho, afastou ele das pessoas, não está atendendo mais ninguém, não está ajudando ninguém. Haroldo, só para dar um... Que é isso? Só para dar uma ênfase. Que é isso? Nessa de você ir a uma reunião, claro, com uma autoridade maior do PSB, que é o presidente, por questão de praxe. Não que os outros sejam menores. Não. É questão estratégica. Questão de praxe. Você chamá-lo para a mesa. É. Mas as pessoas parecem que estão acostumadas com esse negócio de desvirtuar, né? Eu lembro muito bem que não quer dar poder. Quando deixou o poder, a doutora Cecília era a nossa prefeita. Foi. Né? E passa uma pessoa importante, aí acho que da cá e tal. E eu acho que não, ligado ao esporte, e um diretor de esporte pediu a ela que fosse representá-la num campeonato aqui. Sim. E não deixaram entrá-la num lugar onde ficava o prefeito, onde ficava autoridades. Impediram a doutora Cecília de entrar. Então, ela foi para a arquibancada, muito humildemente, e depois pediu à Câmara para fazer um desabafo. É verdade. Aí para você ver como as coisas acontecem. Às vezes, as coisas acontecem com a gente mesmo. Faz com Haroldo e acontece consigo. Então, sabe, eu não sei por que essa necessidade. Aí você pergunta, poxa, onde foi que eu errei? Aí você fica tateando. Aí o pessoal, não, porque às vezes você demonstra uma força, uma amizade lá e tal, e que pode achar que você tendo a oportunidade, você vai se destacar. Como se destacou no Senado. E é verdade, viu, Marcelo? Eu acho que é isso. Me convenceram. Eu não sabia disso, não, mas é isso. Eles pensam, poxa, o cara se destacou sem o político apoiar. Não foi um governador, não foi nem a própria Alice me ajudou lá no Senado. Muita gente tem essa vontade de perguntar e eu respondo claramente, não ajudou em nada. Fui eu mesmo, foi a cabeça do Haroldo Pinto, foi a articulação do Haroldo Pinto, foi o sangue que, sei lá, pingou do Belarmino, do lanteiro de queimada da minha mãe. Eu sei. Então é isso, meu pai, porra, eu nunca quis me candidatar. Meu pai não deve politicamente a Itiúba porque ele nunca se candidatou. Nunca foi político, nunca roubou, nunca fez nada de errado. Então por que esse mau caratismo, essa perseguição? Então, tem uma coisa errada. Uma coisa muito esquisita, estranha em tudo isso aí.
Tem algo de podre no rei da Dinamarca. É isso aí, gente. Então a gente entrevistou, né, no nosso podcast, já agora oficialmente aqui no estúdio da Bellarmino Pinto, no primeiro andar do edifício do Bananão, que é o depósito de Itiúba, um ambiente bucólico para você trazer a sua família e também, né, adquirir a sua bebida a preço de atacado. Nosso amigo de fé, eu estou aqui com muito prazer. Montamos um estúdio com aquele esforço, com a ajuda de alguns amigos, a gente investiu mais um pouco. E aqui também é meu ambiente de trabalho, né? Eu trabalho na comunicação e depende desse ambiente de trabalho que eu criei para conversar com meus amigos, conversar com pessoas boas, pessoas gratas como Haroldo, na sociedade, pessoas que prestam serviços e que dividem experiências que são salutar para você do outro lado, né? Aproveitar, às vezes até muita coisa, né? Então eu estive aqui entrevistando o Haroldo, né? Você que quiser ser um apoiador do nosso canal, tem aí, né, a chave Pix, que é mirandanewsbahia@gmail.com. Aí vai cair lá no PicPay, vai ver Luiz Marcelo Miranda, tem até um QR Code aí que inventaram esse QR Code. Aí diz que você passa aí o negócio do banco aí, já bota um valor e manda pra gente para nos ajudar. E oficialmente temos esse ambiente aqui para exatamente a gente fazer o nosso trabalho no YouTube, no canal, né? E para receber exatamente esses amigos, né, que quando sai deixa seus legados, deixa sua história, não é? Desabafam aqui, né, para você entender mais. Não tem fake news, mostra mesmo. Foi o que Haroldo fez aqui todo o tempo e que até passou um pouco, né, do nosso horário, porque por tão boa o papo, eu acho que durava mais. E aí eu queria que ele fizesse aí suas considerações finais e teria o prazer de trazer em outra situação, como candidato a prefeito, como candidato a vereador, como alguma coisa institucional referente, pertinente ao PSB, né? Uma convenção, uma reunião. Então sempre a gente vai estar conversando alguma coisa e trazendo esses amigos, esses parceiros aqui para você da sociedade, do outro lado, pessoas inteligentes que gostam de estar bem informadas, né? Então, com vocês as consolidações, né? As considerações finais do nosso entrevistado de hoje, Haroldo Pinto. Eu só gostaria de agradecer a transparência do seu programa, a leveza e o nome sugestivo e muito bom, adequado, que é falar do Nordeste. Para mim já quebra a gente. Amo o Nordeste, nosso Nordeste, nossa Bahia, nossa Itiúba. Estamos aqui no sertão. O sertão, Marcelo, que lembra muita coisa boa. Olha, eu tenho ouvido muita gente falar nas redes sociais. O Marcelo, outra oportunidade a gente pode estar falando para não alongar mais ainda. É muita história, é muita coisa. Como disse meu irmão mais velho, rapaz, o Haroldo tem que escrever uns 5 livros. Então o Marcelo sabe que minhas andanças são muitas, mas não acredite em mentira. Me pergunte, converse comigo. Qualquer julgamento que você queira ou possa fazer sobre minha pessoa, Haroldo Pinto, venha falar comigo. Não acredite em mentiras, não. Que a gente tira as dúvidas, você conhecendo, o cara tem boas ideias. Então estou aí para colaborar, para construir grupos políticos. Estou na política, amo política, não vou desistir. Esqueça. Tiver de ser candidato a prefeito, serei. Tiver de apoiar, apoiarei, mas me convença. Estão dizendo aí, rapaz, tem uns candidatos aí, o Zé do Rádio, o André Castro, Haroldo Pinto e Cecília. Por enquanto estão dizendo que tem esses pré-candidatos a prefeito. Não sei. Quem vai dizer é o povo. Quem tem que escolher são grupos feitos a partir da base chamada povo. Se o cara chega ali num quarto e chama alguns e compra todo mundo, não adianta. Eu acho que a construção de um grupo político tem que ser o povo. Na Pindoba, no Fechado, sabe, no Alto de São Gonçalo, nos povoados todos, Pedra Solta, Cacimbas, Rômulo Campo, enfim, dos menores, maiores, ninguém tem que ser subestimado. Não é esse negócio da sede ou um povoado maior ter o direito à primazia de escolher. Se escolher alguém que mereça meu apoio, estou aqui para dialogar, para discutir, para conversar.
Agradeço, Marcelo, enormemente. Independente dessa relação pretérita, é uma nova construção, é um homem com mais base, com mais conhecimento, muita amizade, que eu queria aproveitar todo esse conhecimento, essa amizade, esse acúmulo de experiência para ajudar o povo de Itiúba. É isso. A mensagem final é isso. Usem a minha experiência, usem um conhecimento que eu sozinho não consigo. Vocês me ajudarão para ajudar vocês, para nos ajudar e para fazer Itiúba cada vez melhor. Olha aí, é até sugestivo esse negócio de Itiúba cada vez melhor. Mas é isso. Obrigado, Marcelo. Obrigado ao povo de Itiúba, obrigado aos ouvintes e colabore com o Marcelo aí, que afinal de contas, saco vazio não para em pé. Gente, foi um prazer. E para encerrar, a gente vai encerrar com uma foto aqui toda especial. Ó, Haroldo Pinto, governador Rui Costa, o nosso saudoso professor Rômulo Pinto e do lado esquerdo, do lado direito do seu vídeo, quando fez 100 anos, né, Haroldo? 100 anos. Então a gente despede com essa imagem, uma imagem bonita de uma pessoa maravilhosa que foi seu Rômulo. Teve o maestro Fred Dantas, é o maestro famoso na Bahia, primo dele. E é isso aí. Teve aqui. Obrigado, gente.